Senhores senadores, as coleções distribuídas pelo governo federal para as escolas públicas de todo o país já provocaram tanta celeuma que as supunha incapazes de novas surpresas. Mas parece infinito o estoque de bobagem, doutrinamento, apedeutismo, equívocos, rédeas, pornografia, enfim, tudo que não devia entrar nas salas de aula e está nas carteiras de todos os estudantes. Hoje é o livro de matemática que ensina operações erradas. Ontem foi a obra de língua portuguesa legitimando as agressões ao idioma. Sempre é a tentativa de fazer de cada aluno um militante de ONG, sindicato ou partido ligado ao Palácio do Planalto. Nota-se claramente que não há a menor preocupação com o aprendizado, mas com o crachá de ativista. Viver Aprender é o nome de uma coleção que lideraria o FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País, criado por Stanislau Ponte Preta. Seus exemplares, luxuosos e caríssimos, alcançam os milhares de municípios brasileiros. A armadilha está no conteúdo. Tomem-se como base os 2 volumes que compõem o item multidisciplinar distribuídos para o primeiro segmento do ensino fundamental da educação de jovens e adultos, o EJA. O volume 1, Vivências e Diversidades, diz que a cara do Brasil é retratada nos slogans do governo e os reproduz textualmente. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E o melhor do Brasil ao brasileiro. Aliás, a máxima do Potiguar, Câmara Cascudo, aparece em muitos trechos, não como peça literária, mas associada ao país maravilha da publicidade. Em vez de língua estrangeira ou ciências, as páginas são ocupadas com cartazes de alguns entre as dezenas de ministérios. Folhear o livro é um passeio pelos diversos ensaios da idiotia. Lê-lo é ter contato com um texto confuso, às vezes patético. Estudar por ele é tomar aula primária de militância esquerdista com argumentos pré-revolução russa de 17. Duvida do descobrimento do Brasil, repete a catilinária incitadora da guerra racial e sai semeando alevosias. Nele aparece o tal combate ao preconceito linguístico, famoso em outro livro da mesma coleção, por endossar expressões como nós pega o peixe. No módulo Fala Brasil, eixo Identidade e Diversidade Cultural, mantém o ensinamento de que é certo falar errado. Para os autores, apenas na maioria das vezes em que escrevemos, devemos seguir as normas da língua portuguesa. Na maioria, eles dizem, não em todas. Portanto, é mais um livro oficial legitimando o lulês. Assim, escreveu-se o Vivências e Diversidades, tropeçando nas vírgulas, arrebentando as concordâncias e doutrinando a moçada. Para convencer os futuros vestibulandos da necessidade de reservar cotas advindas da raça, o livro informa que há apenas 2 grupos de jovens no Brasil, o negros e pardos com 51% da população e o brancos com 49%. Na estatística do Ministério da Educação, não existe uma só pessoa que não seja preta ou branca. Nada de amarelo, cafuso, mameluco, caboclo, polaco, índio, curiboca, nada. A República das Consultorias é um irreal país bicolor. E uma das belezas do Brasil se encontra na heterogeneidade. O marketing chapa branca, como já mencionado, encetou um ardil para todos os livros terem propaganda explícita do governo, inclusive com reprodução integral de peças publicitárias. Nas entrelinhas, mentaliza a mensagem de que o governo paizão está de olho nas atividades dos cidadãos, mesmo as triviais. Perigo retumbante mora nos detalhes despretensiosos. Num capítulo sobre a terra, senador Táxi,
explica o interior e a crosta, a hidrosfera e a descontinuidade de Gutenberg, para em seguida, sem sequer mudar de página, ensinar a origem da desigualdade e a redenção do Brasil pelo movimento do sem terra. Tudo programado, esquematizado. Na lavagem cerebral do governo, a desigualdade social chegou com os portugueses e só começou a melhorar mais de 5 séculos depois, em 2003, quando o Salvador de Cesare Battisti tomou posse. Atenção para esta frase sobre as capitanias hereditárias. Esse foi o início da formação de grandes propriedades de terra no Brasil, em geral concentradas nas mãos de poucos. Pela lógica da companheirada, os chacareiros de agora são todos herdeiros de Francisco Giraldes, Jorge d'Albuquerque e Vasco Coutinho, com alguns primos de Mendes Sá e Tomé de Souza. Quando encerra o tópico da desigualdade, imediatamente o livro pula para a solução, que reside onde? Aonde? Nos acampamentos do MST. Para a publicação oficial do governo, os barracos de lona são, abro aspas para citar literalmente, habitações provisórias enquanto lutam pela posse definitiva da terra. Numa foto que mostra uma invasão, a ilegalidade é rebatizada de ocupação, termo tirado do dicionário dos baderneiros. Nada diz sobre os delitos do líder quadrilheiro José Rainha, preso pela enésima vez, agora por roubar dos pequenos agricultores, essa classe sofrida que trabalha para ele se divertir com carrões, viagens e festas. Na sessão de louvores ao MST, a tarefa que os alunos ganham no item para pesquisar é encimada por um texto que define bem de que lado repousa o governo. Passa a ler como está na obra oficial do Ministério. Existem no Brasil vários grupos organizados que defendem a reforma agrária e uma melhor distribuição da terra. Eles fazem ocupações para forçar o governo a realizar a redistribuição de terras e realizar mais aceleradamente a reforma agrária. Observem que essa pobreza vocabular pouco inspirada não compõe um panfleto do MST. Mais deprimente ainda, é parte de um livro distribuído pelo governo para alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. De qualquer forma, é um folheto a serviço dos líderes do sem terra, porque até os exercícios de língua portuguesa se baseiam no MST. Segundo o estratagema de doutrinar, os autores, seguindo melhor, o estratagema de doutrinar, os autores saltam um capítulo e voltam à carga com mais um tomo, os movimentos sociais no campo e na cidade. As ilustrações são interessantes. Fotos da agitação de sem terras, de servidores públicos reivindicando aumento, de estudantes pedindo passe livre nos ônibus, do movimento negro, dos caras pintadas e a parada do orgulho gay. Quando se espera que já tenha bajulado os súditos de rainha o suficiente, volta para contemplar a cartilha do movimento sem terra. Vale a pena destacar a descrição que o livro faz do MST. Sob a retranca Atuação Objetivos, o governo ensina no livro oficial da educação de jovens e adultos em meia dúzia de assertivas. Vou citá-las como repousam na obra. No item 1, diz que o MST existe para construir uma sociedade sem exploradores. No 2, a terra é um bem de todos e deve estar a serviço de toda a sociedade. O 3 prega que a missão do MST é garantir trabalho a todos, com justa distribuição da terra, da renda e das riquezas. Outra tarefa do MST está no item 4. Buscar permanentemente a justiça social e igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais. No 5, difundir os valores humanistas e socialistas nas relações sociais. No 6, para encerrar,
A prática do MST é combater todas as formas de discriminação social e buscar a participação igualitária da mulher. E continua a tecer loas aos movimentos populares até o aluno entender que o Brasil é o império dos sindicatos governado por Dom Stedley. Vou repetir, esse amontoado de loas ao movimento sem terra é estudado nas escolas urbanas e rurais, de Roraima ao Rio Grande do Sul, da Paraíba ao Acre. Assim, são todos os livros, principalmente os da coleção Viver Aprender. Se essas falhas são explicáveis pela filosofia luluísta de que, para subir na vida, basta não ler livro nem jornais, outra falha grotesca é a queda freudiana. O governo simplesmente apela. Entre outras pérolas, estou citando frases textualmente, garante que nossas avós eram proibidas de sentir prazer sexual e diz que fazer sexo com parentes próximos é apenas tabu. Senador Marcelo Crivella, está no livro dos livros distribuído pelo MEC. No quadro Homossexualidade e Homofobia, e ainda estamos no volume 1, dedicado ao primeiro segmento do ensino fundamental da educação de jovens e adultos, esse tópico parece ter sido desenhado em alguma entidade de militantes da área. Analisa-se uma afirmação do livro oficial do governo, ou analise-se. A homofobia ainda é uma das causas mais importantes de violência na sociedade brasileira. É o governo dizendo para milhões de estudantes algo sem base científica, sem pesquisa, sem nada. Até se aceitaria como esforço de retórica dos partidários da causa, mas não em um livro distribuído para estudantes de todo o Brasil. É imperioso respeitar a diversidade, combater a violência de gênero e assegurar os direitos humanos, prescindindo de falsificar dados. Outro trecho é mais polêmico e vou lê-lo como está no livro. Sabemos hoje que cerca de 10% da população mundial é composta de homossexuais. Está no livro. Ninguém é melhor ou pior por causa da opção sexual. Mas de onde o governo tirou essa informação dos 10% dos gays? Pode até ser mais, mas cadê a pesquisa? Onde é que apareceu esse dado? Seriam apenas tolices de passeata se não estivessem como lição para o ensino fundamental, senador Mazarildo. Se a ideia é doutrinar, nada como uma mentira ser sucedida por um equívoco. Os alunos podem até não saber quem é Shakespeare ou Cervantes, mas tem 2 páginas sobre Roberta Close, com tratamento de celebridade histórica. Estão ali a biografia explicando que não houve mudança, mas adequação de sexo, e exercícios sobre a semi-celebridade. São 8 perguntas nas quais os jovens têm de mostrar sabedoria respondendo, por exemplo, o que Roberta Close mais queria após mudar de sexo? O que ela fez para conseguir? E se ela conseguiu logo? O estudante de escola pública brasileira não pode prestar o vestibular sem conhecer closes da Roberta. E o livro repisa o politicamente correto. Não houve mudança, mas adequação de sexo. O espaço dedicado a Roberta Close, com todo respeito, é maior, é muito superior ao de personagens que não mudaram nem adequaram o sexo, como Dom João VI, Olavo Bilac e Juscelino Kubitschek. Porém, nada se compara às obras adquiridas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, pagos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os exemplares estão nos estabelecimentos de ensino à disposição de qualquer estudante. Já foi tema de reportagem o livro Teresa que Esperava as Uvas, abrigo de descrições horripilantes. Num dos contos, Uma História de M, há pormenores de uma criança de 11 anos fazendo sexo oral em um idoso. A linguagem de prostíbulo seria aceitável para um adulto de péssimo gosto que preferisse esse tipo de subliteratura. Todavia, não na estante das classes de aula no Brasil.
Na época, agosto de 2010, a mais escandalosa destacada pelo jornal Folha de São Paulo nem foi a história de M, mas detalhes de tortura e violência sexual no conto, os primeiros que chegaram. Aos movimentos de arriar e levantar, vestimentas, quantidades de atos sexuais, enfim, os recursos pedagógicos condizentes com o governo que o adquiriu. Ouvidos pela Folha, a autora acerta ao afirmar que o uso do livro independe de sua vontade. O Ministério da Educação diz que a violência do conto, embora possa chocar, não apresenta nada além do que estamos acostumados a ver. E o editor da obra alega falso moralismo, perigoso para a educação. Ninguém na cadeia de responsabilidade pensou no público-alvo do livro, o aluno que está chegando à adolescência. Para ele, certamente, não é natural criança de 11 anos se prostituir, como aceita o MEC, cuja crença na banalidade do sexo é mais triste que a já deprimente realidade. A impressão que se tem ao folhear alguns dos livros comprados pelo governo é que dentro de pouco tempo chegarão às bibliotecas públicas as revistas e os filmes de sexo explícito. Educação. Se o órgão responsável pela educação não se choca com cenas de estupro e menina de 6 anos ser chamada de vagabundinha, como no livro Teresa, as coleções em quadrinhos, bons chamarizes para crianças, também carregam forte conteúdo erótico, com desenhos de casais nus na cama, fazendo sexo, encostados na parede, violência sexual contra a mulher, além de cigarro e cachimbo. Todos esses livros têm na capa o carimbo do MEC e a sopa de letrinhas, com FNDE e PNBE. Recebi de uma diretora de colégio a cópia do livro É Proibido Comer a Grama, comprada pelo trio MEC, FNDE, PNBE. Seu espanto era com o conto em que um detetive pega um professor pela orelha, torcendo-a pedagogicamente. Estou lendo ipsis literis, torcendo a orelha do professor pedagogicamente, conduziu-o para o interior do prédio sob o riso de assaltados, prostitutas, travestis, bêbados e policiais de plantão. Imagine o efeito, senhor presidente, dessa literatura sobre os profissionais da educação. Mas o livro esbanja, entre aspas, pedagogia com estupro de uma professora e insinuações de que a vítima gostou. Estão presentes no volume, adquirido com dinheiro público, estereótipos sexistas, machistas e fascistas. Realmente é o fundo do poço. Ou será que o governo alcança absurdo maior do que distribuir nas escolas um livro em que mestre é achincalhado e uma professora estuprada? Nesses tempos de violência em colégios, o governo faz campanha pelo desarmamento, mas não tira as bombas das prateleiras da biblioteca. As comissões que aprovaram as compras desses livros são as mesmas que criaram problemas com Monteiro Lobato, taxando-o de racista. Na insistente relação freudiana com a intimidade alheia, o governo tenta fazer gracinhas. Abre um módulo no volume 1 da coleção Viver, Aprender, Vivências e Diversidade, para tratar da sexualidade com humor. E perde de vez a noção na parte Rir é o Melhor Remédio, quando apresenta a música O Gato Tico, com o jogo de palavras do animal que mia na sala, na cozinha, no chão, encostado no fogão. A seguir ordena que os alunos façam exercício mudando o nome de gato para preto. Apenas quem tem a infelicidade de conhecer os abjetos versos sob o teor racista resultante da sugestão contida no livro sabe o tanto que ele é de mau gosto. Além do mau gosto, da falta de criatividade e do desrespeito, tem o enquadramento.
as estrofes podem ser pregadas na parede como um espelho de um governo que prefere o gato Tico à tia Anastácia. Repito, não há aqui censura ou moralismo. Se um adulto quer perder tempo com obra pornográfica ou doutrinária, que a consiga por seus meios, mas o governo não pode ofertá-las nas mochilas e prateleiras em detrimento de clássicos da literatura que poderiam colaborar na formação dos recém-chegados à adolescência. Para os livros com erros de matemática, que custaram quase 14 milhões de reais, a Controladoria Geral da União abriu procedimentos que podem redundar em responsabilização, e o MEC suspendeu-lhes a utilidade. Quanto às obras de doutrinação, elas continuam a ser distribuídas à larga, com uma armadilha governista em cada parágrafo. São propagandas, inclusive, com os slogans de governo e os estereótipos. São carimbados lá as propagandas do governo, carimbadas as propagandas do governo federal. Os livros que narram estupro de crianças e professores foram retirados das bibliotecas, mas não para a Controladoria Geral da União punir quem distribuiu e o MEC sustar o envio. São retirados pelos alunos para leitura e pesquisa. Assim, os jovens vão estudar na sala de aula que o MST é a redenção e Roberta Close é mais importante que Dom João VI. E em casa, a narrativa de outros atos de violência sexual, como da menina estuprada aos 10 anos de idade, que recita palavras doces para o monstro. Eis um abismo mais profundo que o pré-sal, um fosso que, em vez de jorrar conhecimento, serve como túmulo do futuro de milhões de jovens. Muito obrigado, senhor presidente.